Trazendo para você em detalhes a Operação Integração, deflagrada no início do dia de hoje. A gente traz um balanço para você entender. Essa investigação bilionária levou à prisão da influencer Deolane Bezerra. A gente tem na tela já imagens do farto material apreendido na operação de hoje. Vamos aos detalhes, você vai ver passo a passo, começando com a investigação em si e os seus alvos. Quais são os alvos dessa operação? Ela foi autorizada pela 12ª Vara Criminal da Comarca de Recife para o cumprimento de, preste atenção aos números, são muito expressivos, impressionantes. 19 mandados de prisão, 24 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na Paraíba, Barueri, São Paulo, Paraná, Goiás e Minas Gerais. Foram apreendidos 17 carros de luxo, 38 veículos restritos no Renajude, mais de 100 imóveis, 4 aviões e 7 embarcações. E foi feito bloqueio de quase 3 bilhões de reais. Isso mesmo, 3 bilhões com B de bola. E como foi que começou essa investigação que resultou em tantos alvos no dia de hoje nesta operação, na Operação Integração? A investigação começa com uma apreensão feita ainda em 2022, a próxima cartela. Vamos lá? R$180 mil em espécies foram apreendidos no dia 1º de dezembro de 2022. A partir dessa apreensão, a investigação se deflagrou. De janeiro de 2019 até maio de 2023, foram movimentados mais de 3 bilhões de reais pelos investigados. Eram usados empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio e seguros para movimentar esse dinheiro. O dinheiro que era lavado por meio de depósitos fracionados em espécie. Transação bancária entre os investigados com o imediato saque do dinheiro. Compra de veículos de luxo, aeronaves, embarcações, joias, relógio de luxo, além da aquisição de centenas de imóveis dentro desta movimentação bilionária de 3 bilhões de reais de janeiro de 2019 a maio de 2023. E aí, dentro dos investigados, tem Deolane Bezerra. Vamos contar para você a situação dela. A Deolane foi presa hoje, ela estava em um hotel, é a próxima cartela. Vamos lá, depois a gente segue para as imagens. Ela foi presa em um hotel em Recife, junto com a mãe dela, a Solange Bezerra. Ela teve, inclusive, um habeas corpus já negado, já impetrou um habeas corpus e já foi negado. Foi levada para a colônia penal feminina de Recife. Ela está lá agora, passará a noite, amanhã tem uma audiência de custódia, está em cela separada da sua mãe. Ela já prestou depoimento, diz que tem, atenção, uma renda líquida mensal de R$1,5 milhão de reais. Como empresária e em trabalhos de publicidade, e que o contrato para divulgação de jogos foi encerrado em maio deste ano. Ela tinha 3 contas bancárias para receber os pagamentos dessa publicidade que ela faz nas redes sociais dos jogos, mas que já encerrou essas contas. E disse que não emprestou as contas para terceiros, nem deixou que outras pessoas movimentassem o dinheiro nas contas. A Deolane Bezerra, você que está na internet, no Instagram, a conhece. Para quem não a conhece, é uma influenciadora, tem milhões de seguidores no Instagram, divulga jogos no seu perfil nas redes sociais e é um dos alvos dessa operação. As joias, carros, imóveis foram apreendidos dos representantes das empresas Esporte da Sorte e Vai de Bet, que também são investigados, e a Deolane, você vê inclusive essa imagem, chegando para prestar depoimento já no dia de hoje, ela já presa pela Polícia Civil de Pernambuco. João, é a maior operação que a gente vê nessa área relacionada a jogos. Os montantes são de fato impressionantes e que expõem uma relação que sempre foi questionada da
publicidade a esse tipo de jogo, que é um tipo de jogo não regulamentado ainda no Brasil. João? Ananias, se você pegar hoje na internet brasileira, os 10 principais influencers têm anúncios, a maioria, quase a totalidade, tem anúncios com jogos de azar ou com linkagem para publicidade ilícita. A publicidade, normalmente, com empresas fora do país. Vou dar um exemplo. Essa empresa Tigre, que é conhecida aí, o Tigre. Essa empresa é uma caixa postal na cidade do Panamá. É só uma caixa postalzinha que existe lá para receber eletrônica num prédio. Não tem nem fisicamente, é uma caixa postal eletrônica. Fica lá o lugar, se surgiu, se caiu, o cara emite um relatório mensal das mensagens que chegaram para o dono da conta. Então, por aí você já começa a ver como é a seriedade do negócio. Agora me diga, a pessoa que participa de um negócio, sabendo que a origem é ilícita, percebendo valores totalmente acima do mercado, ela é copartícipe ou ela é apenas fiz uma propaganda? Porque a história toda é essa. Todo mundo que é apanhado vendendo jogo de azar tem esse discurso. Não, eu apenas fiz a propaganda. Então também eu vou fazer propaganda de LSD, de ópio, tá entendendo? De afetamina. Por quê? Porque também eu fiz uma propaganda. Não tem justificativa. A gente nesse aí tem que parabenizar o Ministério Público lá, a Polícia Civil de Pernambuco. Eu acho que das polícias estaduais aí, é a maior operação em termos de polícia estadual. Normalmente, essas operações são conduzidas pela Receita e pela Polícia Federal. É a maior operação que já houve. E aí, nesse rastro aí, muita gente que posa de celebridade vai puxar uma etapa, como dizia o Tim Maia, né? O Tim Maia, quando ele falava de cadeia, ele disse, eu já puxei uma etapa. Muita gente vai puxar uma etapa. E, principalmente, as pessoas que estão em casa. Não vai abrir uma conta, passar seus dados bancários para uma linkagem de picaretas que estão ficando milionários às custas de idiotas como você que preenche um link desse. A gente trata da operação policial, a gente contextualiza para você entender o que vem se desenrolando desde o início do dia de hoje com a deflagração da operação e a gente linka com a política, porque a política está nesse assunto talvez até mais do que aparenta inicialmente. Há a lei das apostas em discussão, em aprovação, em aperfeiçoamento e implantação no país. E aí a Cíntia traz esse link para a gente e explica porque esse caso que envolve a influenciadora Deolane expõe, Cíntia, riscos, problemas, desafios dentro da lei das apostas no país, né? Só começando, né? Os desafios são muitos e as polêmicas são muitas. Para começar, eu vou citar um dado da saúde. O Brasil já tem 2 milhões de pessoas viciadas em jogos. E aí está chegando ao Brasil a legalização. A lei já foi aprovada, já é lei, projeto de lei já foi aprovada, é a Lei 14.790. Aí fica aquele momento em que a lei está na fase de adaptação, aí é onde entra a clandestinidade. Por isso que eu acho que faz muita confusão, porque muita gente ouviu falar, acompanhou, o Brasil aprovou e tem agora uma lei de apostas. Só que essa lei, ela está em fase de implantação. Atualmente, a fase que nós estamos é a primeira, mas eu trouxe algum detalhamento aí rápido para a gente entender o que será permitido no Brasil com essa lei que foi aprovada pelo projeto, teve um projeto de lei, foi sancionada pelo presidente com vetos e já está nessa fase de implantação. É a Lei 14.790 do ano passado, 2023, que tributa empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina a partilha de arrecadação, certo? Isso aí é o texto base dessa lei. Aí a gente vai para alguns tópicos dos tipos de apostas que poderão acontecer no Brasil a partir de janeiro do próximo ano. Por canal eletrônico, quer dizer, a plataforma, pode ser um sítio eletrônico, aplicação de internet ou ambas, de propriedade ou sob administração do agente operador de apostas, que viabiliza a realização da aposta por meio exclusivamente virtual, que é esse caso das bets, né?
Sim. A aposta virtual, realizada diretamente pelo apostador em canal eletrônico. É outro modelo, outra modalidade. A aposta física, aquela que é feita presencialmente mediante a aquisição do bilhete em forma impressa, como a loteria. Sim. Hoje é feito aquelas lotos lá na Caixa Econômica. E o evento real de temática esportiva, que é um evento, competição ou ato que inclui competições desportivas, torneios, jogos ou provas individuais ou coletivos. Inclusive, nesse aspecto, o Brasil já tem dezenas e dezenas de investigações, inclusive envolvendo jogadores. Sim. Né? Então, a gente tem no limbo, nesse momento em que a lei está sendo regulamentada, está sendo aplicada, melhor dizendo, que toda lei precisa dessa fase realmente, e no caso dessas são 3 fases, a gente tem essa confusão acontecendo. Aí vamos lá, o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, as empresas estão se habilitando junto ao Ministério da Fazenda. Atualmente, existem 109 empresas que já se habilitaram, manifestaram interesse junto ao Ministério. Uma delas, da Deolane Bezerra. A própria Deolane, né? Então, assim, ela não era uma simples publicitária. Ela não fazia só publicidade. Ela era alguém que já estava muito envolvida com esse tipo de negócio. Um modelo de negócio que rende bilhões. Né? Não é só milhões, é bilhões. E a arrecadação prevista, porque o governo também tem interesse nisso, porque vai arrecadar 3,3 bilhões, essa é a previsão. O governo tem interesse, o Congresso tinha interesse nisso e a população vai nessa onda, né? Depois a gente pode até falar mais sobre essa história das consequências e do que pensam os especialistas da implantação de jogo nesse momento, do tamanho de endividamento que as famílias brasileiras já têm. Essa é a primeira fase, se habilitar, tem 109 empresas. A segunda fase é a fase que vai para análise lá no Ministério dos Esportes. São 45 dias para analisar se a sua empresa, que já passou lá pelo Ministério da Fazenda, se ela tem como realmente ela está regularizada, tudo aquilo, né? Se não passar por lá, você ainda pode recorrer da decisão. Sim. E aí vai para uma outra peneira, para uma outra análise. E, por fim, é a definição que você vai realmente operar com essas apostas. Aí você tem que ter um valor de 30 milhões de reais de outorga, só para começar, além de um capital que não está estimado ainda esse valor, mas um capital que faça jus a essa outorga. Sim. Né? Outorga é o que vai ficar, quanto se vai pagar. Estamos falando de bilhões. É coisa de bilhões, então não é briga de cachorro pequeno. É briga de cachorro grande. Isso aí não é negócio de microempresário, não. Isso é só para quem tem muito dinheiro. Dinheiro mesmo assim a perder de vista. E uma última coisa que eu queria chamar a atenção é que esse mercado de apostas já criou até uma outra profissão, que é a função de assessor de aposta de loterias. Tem um projeto de lei na Câmara que está tramitando, eu pesquisei, está tramitando lá na Câmara Federal, é do deputado Bacelar, do PV da Bahia, e ele quer criar essa profissão para regulamentar. Por quê? A gente viu lá atrás, as apostas eletrônicas e as virtuais, assim como as outras, elas têm que ter essa função. Sim. Dessa pessoa que vai intermediar. É como se fosse um gerente. Sim. O gerente da loteria. Então, esse assessor, ele tem algumas coisas que é vedado a ele. Ele, por exemplo, não pode pegar dinheiro para fazer em nome de outras pessoas. E tem também quem defende essas apostas. Salvo engano, quem era o relator era o Júlio Arcoverde, não? Desse projeto, não era? Era. E quem defende esse projeto, que eu lembro que na época eu falei isso em tom bastante crítico, quem defende esse projeto diz o seguinte: olha, vai aumentar a arrecadação e a gente tem uma série de freios para impedir o aumento do endividamento. Por exemplo, não pode usar cartão de crédito. A regulamentação prevê isso. Certo. Vocês acham, nós estamos no Brasil, vocês realmente acreditam que as pessoas que são viciadas em jogos não vão encontrar uma maneira, não vão empenhar os bens, não vão penhorar? Claro que vão, é casa, é carro, é dinheiro que não tem para jogar. Há um risco de um problema social terrível, risco, né? E há, inclusive, uma estimativa de que esse número vai aumentar muito nos próximos anos. 2 milhões de pessoas viciadas no Brasil e o endividamento, como eu já mencionei, gigante. Alessio. O número que a Cíntia traz de vício, ele é muito real e foi possibilitado através dessas empresas que começaram a baixar o valor dos depósitos nessas casas de apostas.
Inicialmente era 10, depois já teve casas de apostas com 5. Hoje eu já vejo até mesmo divulgação de casas de apostas em que o depósito é R$2, Cíntia. Isso é muito fácil de viciar um ser humano, um cidadão, nesse tipo de apostas. E aí todo R$2 que chega, todo 5, 10, dependendo da casa de aposta, está dentro desses 3 bilhões. Muito possivelmente desses milhões, bilhões de reais, melhor dizendo, que são movimentados por conta dessas apostas. Então você que está em casa, você que colocou ali seus R$20, R$10 que seja em depósito e não teve esse retorno, você sabe para onde está indo agora. Você sabe que não está tendo essa volta porque tem gente lucrando em cima, tem influenciador sendo pago para fazer essa divulgação, dizendo que está ganhando ali no joguinho. E muito pelo contrário, você está perdendo, mas ele está ganhando não pelo jogo, pela divulgação. Eu vou só completar com uma informação aqui sobre Teresina. O João, não sei se ele vai se lembrar disso, o então prefeito Alferraz implantou uma forma de distribuir as casas aqui em Teresina. As casas passaram a ser distribuídas, ou a posse da casa, do imóvel popular, era para a mulher. Por quê? Porque na época já se falava isso. Sim. Os homens apostavam as casas, perdiam no jogo a casa. Isso há quantos anos atrás, gente? Já sempre foi um problema. Era jogo do bicho. Agora, com o acesso na palma da mão no celular. Problema cultural, felizmente, 85% dos imóveis, Minha Casa Minha Vida, está na mão de mulheres. A limitação também que houve da questão dos 30% na consignação se deu porque os aposentados eram os maiores frequentadores das casas de aposta. Agora, é bom deixar claro uma coisa. É proibido, né? Essa questão aí, quando ele fala assim, 2 centavos, 10 centavos, não é isso aí que passa. O cara pega o CPF do cara e declara que recebeu 3 mil, que recebeu 10 mil. Ele entra na margem que não é analisada pela Receita e pelo COAF, né, que mudou, não me lembro o nome atual do COAF. E o que acontece? Ele bota que recebeu muito mais, e aí já existe a lavagem. Sim. A lavagem consiste em usar os dados para declarar patrimônio não existente, para lavar dinheiro de ilegalidade e legalizar esse dinheiro, passar a ser um dinheiro legítimo. Né? E é o alvo, né, da operação de hoje, é a lavagem de dinheiro. E a associação com o tráfico. Tem a história do colar, né? Sim, a Deolane é investigada também pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Traficante. Olha, e você viu aí nas imagens da operação, as imagens da própria Deolane, que se notabilizou nas redes sociais, tem, repito, milhões de seguidores e é uma influenciadora. E esta vida de ostentação compartilhada diariamente nas redes sociais tinha, de fato, o intuito de vender o seu produto, que eram as suas divulgações para os seus influenciadores. Aliás, para os seus influenciados. E aí eu chamo o Osmando para a gente seguir nessa análise, porque o que a gente está vendo hoje, Osmando, é que esse mundo virtual, esse mundo dos influenciadores, que vendem uma vida de prosperidade, que vendem uma vida de luxo, que vendem uma vida que parece fácil, se ganhar dinheiro, crescer, subir na vida, com pouco trabalho, com pouco esforço, seja por aposta, seja por jogos, tá uma febre no Brasil, como destacou o João no nosso início aqui do nosso bate-papo. E a gente vê isso relacionado não só ao mundo das apostas, mas tem também aos mundos dos investimentos, como se fosse fácil ganhar dinheiro investindo, ao mundo da política, como se fosse fácil trazer ações públicas para a sociedade, como um influencer diz nas redes sociais. Ou seja, esse mundo do digital está influenciando na vida das pessoas e também na política, Osmando. A política sempre foi, né? Sempre os jogos estiveram associados à política. Nós somos ainda do tempo feliz em que existia apenas o jogo do bicho e que o Rio de Janeiro não conseguiu. Mesmo o jogo do bicho, o Rio de Janeiro e os demais estados do Brasil, inclusive estados do Nordeste, mantiveram o jogo do bicho eternamente. Por quê? Porque ele sempre se valia da influência de políticos. Tinha sempre um político forte envolvido acobertando os operadores do jogo do bicho. Depois vieram os caça-níqueis. O João conhece bem essa história, como foi se crescendo. E hoje, isso se perdeu de controle. Por quê? Porque junto com as redes sociais,
junto com a força da internet, junto com essa tecnologia que está na mão de criança, de adulto, em qualquer parte do Brasil e do mundo, continuou a presença da política a ponto de, a Cíntia citou aí um parlamentar que quer a aprovação de uma lei para regulamentar o lobista dos jogos online. Na realidade, ele está regulamentando o lobista ali. Talvez seja a primeira vez em que o lobista será regulamentado no parlamento brasileiro. Mas realmente isso é muito, muito perigoso, muito arriscado. É um mal insanável para a sociedade, porque é extremamente viciante. Essa força que as redes sociais, que os jogos online, os jogos eletrônicos vão buscar nos influencers e na política, os influenciadores primeiros, que são os políticos, é uma coisa realmente estapafúrdia. A lei foi aprovada, mas ela não foi regulamentada ainda, está em fase de implantação. E não significa que quem vai explorar isso, continuar explorando, como as Deolindas da vida, sejam apenas aqueles que foram lá na Receita Federal para declarar interesse e, de certa forma, se cadastrar. Isso vai para a mão de muitos mais outros operadores e isso é uma coisa que o Brasil precisa parar, pensar, organizar